sou menor de idade, né? Não é problema igual, né? Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. Aí tu seria uma menor incapaz. Sim. 14 anos pra cima tu já é responsável. Tá? Quem tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. Mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Eu não tenho interesse, obrigado. Tá? Eu não tenho interesse, obrigado. Não, eu tô só brincando, não tô te dizendo que você deveria ter interesse. Tá bom. Eu tinha, acho que 15 para 16 anos e eu fui no mercado. Eu não gostava de andar sozinha na rua. Minha mãe nunca foi de deixar eu andar sozinha na rua. Mas nesse dia, por algum motivo, eu fui. E eu tava voltando do mercado. Eu tava numa rua, não tinha muita gente na rua, eu tava voltando. E aí, de repente, para um carro do meu lado. E o cara falou assim, era um cara que tava dentro do carro sozinho, ele falou: moça, onde é que fica a escola classe 4? Na hora eu pensei, não tem escola classe 4. Não existe uma escola 4. Aí eu falei, não tem escola 4 aqui. Aí ele ficou sem graça e falou obrigada e saiu. E aí eu continuei andando. E aí eu andei mais um pouco, ele parou de novo e ele falou: moça, desculpa, eu menti. Na verdade, eu só inventei uma desculpa pra falar com você. Aí eu falei, tá bom. E continuei andando. E ele continuou andando com o carro do meu lado. E aí ele falou, eu te achei muito bonita, vamos dar uma volta? Entra no carro, vamos sair comigo. E aí eu falei, não, eu tenho que ir pra casa. E comecei a andar mais rápido e ele começou a me seguir com o carro. E eu fiquei com muito medo, comecei a andar. E ele falou assim, moça, desculpa. E virou a rua. E aí eu falei, meu Deus. E tinha que chegar em casa o mais rápido possível. Quando eu tava perto da rua da minha casa, o cara aparece de novo, ele deu a volta na rua. E ele falou, moça, desculpa eu estar aqui de novo, mas eu realmente achei você muito bonita. Por favor, me dá uma chance. E eu falei, meu Deus, para com isso. Eu falei, eu não quero. E eu saí correndo. E eu nem olhei pra trás, eu tava com medo dele me seguir, porque ele tava de carro, a rua tava vazia. Eu cheguei em casa com muito medo. Eu já passei por várias situações de assédio, mas a que mais me marcou foi quando eu tinha 14 anos, se eu não me engano foi 14, se não foi 14 foi 13. O meu primo, ele namorava uma moça lá de Samambaia e ele tinha um pai, ela tinha um pai bem mais velhinho, assim, a idade dele era entre uns 70 anos, por aí, e eu achava ele uma pessoa muito legal, uma pessoa dócil, eu sempre tive muito respeito às pessoas mais velhas, então eu criei como se fosse uma intimidade pra falar com ele todo dia assim, quando eles estavam juntos, quando a gente ia visitar, e eu não havia maldade, eu achava que ele me via como uma criança também e me tratava como tal. E decorrer do tempo eu via olhares dele bem estranhos pra mim. Algumas pessoas da minha família também já tinham percebido, mas ninguém chegou a falar, só depois que aconteceu o ocorrido. E uma vez a gente foi num jogo de futebol do filho dele e tava chovendo muito. Aí meu primo foi com a namorada dele na frente, só tinha outro guarda-chuva e eu fui com ele. Ninguém via maldade, assim, o meu primo não via maldade, as pessoas da família dele obviamente não via maldade e eu também não. Assim, eu ficava reprimida, mas assim, até então não tinha nada demais. Aí foi onde ele me colocou muito perto dele, assim, apertando bem forte. E ele começou a passar as mãos entre essas partes aqui dos meus peitos, descendo. Só que eu tirei a mão dele e saí. Eu simplesmente saí, não olhei pra trás. E por mais que não tenha acarretado uma coisa bem mais grave, isso pra mim foi um trauma, porque eu era criança, eu não tinha um entendimento, nunca tinha conversado nem com os meus pais na época sobre isso. Então eu cheguei a contar só pra uma prima e pedi pra ela não contar pra ninguém. Ela fez o certo em ter contado, mas na época eu fiquei chateada, né? Porque, enfim, criança não entende nada, eu pensei que minha mãe ia brigar, mas aconteceu ao contrário. Reuniu todas as minhas primas, minhas tias, conversaram comigo, tentaram dar o apoio. Ele ainda ficou na família por um tempo, não vi mudança de comportamento na questão da minha família, mas eu me senti melhor em todo mundo saber e não me deixar mais sozinho com ele. Então esse foi o ocorrido, assim, que mais me deixou, nossa, sufocante durante tempos. Eu tive problemas em relacionamentos por conta disso, eu tive problemas em ficar sozinho com pessoas mais velhas. Depois disso mudou completamente meu cenário com pessoas mais que eu não conheço. Bom,
Eu não lembro que idade eu tinha, eu era adolescente, nova, assim, uns 13, 14 por aí. Peguei o ônibus para voltar para casa da escola e tinha pouca gente no ônibus. Eu tava sentada naqueles bancos mais altos, assim, da parte de trás. Tinha um cara na minha frente e umas outras mulheres do outro lado do corredor, assim. E aí eu tava lá de boa, assim, cuidando da minha vida. E aí, de repente, eu vejo um movimento na mão do cara e um troço rosa, assim, subindo e descendo. E eu fiquei assim, tipo, o que está acontecendo, assim? Fiquei bem sem entender o que estava acontecendo mesmo, assim. E aí, tava chegando perto de uma parada e acho que ele percebeu que eu tava olhando, alguma coisa assim, colocou a mochila no colo e saiu do ônibus, assim, mas dava pra ver que a calça dele tava aberta, sabe, assim, tava meio baixa e tal. E eu fiquei muito sem entender o que estava acontecendo. Muito sem entender. E eu nem tinha comentado sobre isso com ninguém, assim, fiquei muito tempo com isso na cabeça, sabe, aquele negócio que você acha que você sabe, mas você não quer acreditar que realmente estava acontecendo. E aí, muito tempo depois, eu falei com meu pai, e aí ele me contou, tipo, não, ele provavelmente estava fazendo isso, quando isso acontecer, você grita, você acusa, você faz o escândalo que for, mas, né, você não fica calada quando isso acontecer. E aí, eu fiquei assim, eu lembro que eu fiquei me sentindo muito mal, foi uma sensação muito esquisita. Bom, eu tinha 13 para 14 anos, tava terminando meu ensino fundamental, tava mais ou menos no 9º ano do ensino fundamental, e a minha mãe sempre me levava pra escola. Só que nesse dia, eu acho que o carro deu defeito e foi arrumar, e aí ela pediu pra eu ir de ônibus pra escola, porque ela não poderia me levar. E aí, eu peguei o ônibus no meu ponto, né, que é um dos primeiros, o ônibus estava vazio, e aí eu sentei num banco que fica pro lado do corredor, assim, né, pro corredor, não pra janela. Fiquei pro lado do corredor, sentada, e aí o ônibus começou a encher, como era um horário que todo mundo vai pra escola, o ônibus começou a encher e ficou um cara em pé, assim, né, perto do meu ombro, e de acordo com que o ônibus ia enchendo, ele ia chegando cada vez mais perto de mim, e eu comecei a perceber aquela proximidade desnecessária, né, porque por mais que estivesse cheio, não justificava ele estar em cima do meu ombro daquela forma. E não era somente perto do meu ombro, era pressionando o meu ombro e o meu seio aqui, assim. Então, eu comecei a achar aquilo estranho, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia identificar por quê, o que estava acontecendo ainda. E aí tinha uma mulher do meu lado e eu tava meio que assim, tipo, muito inclinada, quase em cima da moça do meu lado. E a sensação que eu tive na hora era de não tem ninguém percebendo, não tem ninguém pra me salvar aqui, não tem ninguém vendo que esse cara tá muito em cima de mim, que esse cara tá fazendo alguma coisa. E com o movimento do ônibus, ele ficava roçando mesmo nessa minha região, assim, do peito e do ombro. Eu desci na minha parada e ainda não tinha caído a ficha do que tinha acontecido. No que eu desci, assim, eu não cheguei a passar a mão, mas eu passei, assim, o braço e senti que tava molhado, que tava sujo. E aí, eu fui pra escola, foi um dia normal, assim, entre aspas, né? Agi como se nada tivesse acontecido, não falei sobre o que aconteceu pra ninguém, porque eu acho que até aquele momento eu não tinha noção do que tinha acontecido. Então, aconteceu, eu era nova, eu nunca tinha tido esse tipo de orientação. Anos depois, algum tempo depois, uns 2 anos depois, a minha ficha foi cair do que tinha acontecido e que, na verdade, a sujeira que tinha na região do meu peito era sêmen. Eu não tinha o costume de andar sozinha na rua. Aconteceu
de eu andar sozinha dessa vez e acontecer isso, e eu simplesmente eu evito o máximo. Então, raramente você vai ver eu andando sozinha na rua só quando realmente é necessário. Andar sozinha que eu falo, eu vou ali no mercado, vou sozinha. Não, eu sempre tenho que estar com alguém, porque eu tenho medo. Durante tempos eu tive problemas em relacionamentos por conta disso, eu tive problemas em ficar sozinha com pessoas mais velhas. Depois disso mudou completamente meu cenário com pessoas mais que eu não conheço. Depois disso eu meio que reprimi isso, eu comecei a ficar mais quieta, falava com respeito, claro, mas não comecei a ter mais abraços, não comecei a ficar mais perto. Eu comecei a pesquisar muito sobre isso também, fiquei com isso muito na cabeça. Qualquer pessoa que eu visse mais velha com uma criança ou homem, seja o que for, eu já ficava assim, meu Deus, com agonia, eu não conseguia deixar de olhar aquilo pra ver se ia acontecer alguma coisa. Teve uma época que ficou tão grande assim que eu tive que contar pra minha mãe e falar que eu queria ir no psicólogo, porque eu não conseguia olhar pra uma criança ou pra uma pessoa mais velha que eu já ficava nervosa e que eu começava a ter crise de pânico. Isso foi horrível, 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 sério. Hoje em dia eu pego um transporte público, eu já fico em alerta. Eu fico... um homem senta perto de mim, eu já fico meio que esperando que talvez possa acontecer algo, que eu tenha que saber me defender de alguma forma. Eu começo a olhar para os lados e meio que... Não como se fosse um pensamento obcecado, alguma coisa assim, tipo obsessão, né? Tipo, não, mas algo de tipo de me proteger mesmo, essa autoproteção de um cara sentou do meu lado, quem tá aqui, quem tá por perto, se eu gritar, quem tem cara, tipo, sabe? Começar a analisar as pessoas pra ver quem poderia, de fato, me ajudar se caso acontecesse alguma situação. Todo o cenário do assédio, ele vai ter resultados diferentes, digamos assim. Então, se foi algo mais incisivo, digamos assim, a pessoa pode associar aquilo ao local que aquilo aconteceu. Então, não pegar mais ônibus, por exemplo. Não passar pelo mesmo caminho que você passava, né? Começar a fazer trajetos mais longos para você não precisar passar por um lugar que você passava, né? Você começar a evitar o seu local de trabalho, por exemplo. Você começar a evitar falar com determinadas pessoas, né? Você começar a ter e aí isso escalonando, né? Tipo, aumentando. Você começar a ter um medo de que você vai estar numa situação de perigo e ninguém vai te ajudar, porque ninguém te ajudou naquela situação. Sim, fisiologicamente, de todos os pontos, tanto para homens quanto para mulheres, quando a gente estiver em uma situação de perigo, o nosso corpo ele costuma ter reações ou de luta ou de fuga, né? Então, ou a gente arma um escândalo ali nessa situação, né? Ou a gente fica quieta, né? Realmente sem conseguir ter alguma reação. O assédio sexual é crime de importunação sexual. Todo e qualquer ato dirigido a alguém com a intenção de satisfazer a si próprio sexualmente é crime. Uma palavra obscena, um toque, um gesto é crime. Qualquer ação libidinosa que seja feita para constranger ou remeta a algo sexual é crime. Para denunciar, entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190 ou acione a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. Qualquer detalhe é válido. Qualquer informação é válida. A cor do cabelo, a cor da pele, a cor da roupa que estava usando.